Boa noite, gente. Vamos começar aí o nosso encontro do dia 22 de outubro, Direito Penal 3, do Centro Universitário Gami Souza, nossa Unigama, e vamos dar sequência aos nossos encontros presenciais. Informo que esse nosso encontro está sendo gravado e vai ser postado tanto no meu canal do YouTube, quanto no Google Classroom, quanto no meu site, a fim de que os alunos que não puderam logar não puderam ficar online aqui no horário da nossa aula, tenham acesso a todo o material nos nossos canais habituais. Beleza, gente? Feitas as considerações iniciais, vamos começar aí o nosso tema. Hoje, bem tranquilinho, né? Vamos falar do tema aborto. Bom, eu estou fazendo alguma coisa na hora de salvar que eu estou cortando o primeiro slide. Bom, então vou fazer as considerações assim como fiz no primeiro tempo. O aborto é um crime que está previsto ali no primeiro capítulo, né, no primeiro capítulo da parte especial do Código Penal, no título 1, no capítulo 1, que fala dos crimes contra a vida. E é importante salientar que esses delitos previstos no capítulo 1 do título 1 da parte especial do Código Penal, que nós vamos fechar hoje, seja a hora que for, né? Então eu tenho que segurar vocês mais 10 minutinhos. Hoje a gente fecha, né, o capítulo 1. Então todos esses delitos que nós trabalhamos, homicídio simples, homicídio qualificado, o infanticídio, o aborto, induzimento ao suicídio, todos esses delitos que vão do 121 até o 128, eles são delitos de competência do Tribunal do Júri, são de procedimento penal especial do júri, exegese do artigo 74, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Beleza? Especificamente com relação ao delito de aborto, que tem sua previsão legal contida no artigo 124 e seguintes do Código Penal. Por quê, né? Porque o delito de aborto, ele é um delito que, por mais fácil que seja a sua interpretação, é de possibilidades amplas de efetiva prática. Porque a gestante pode proceder sozinha ao seu autoaborto, a gestante pode pedir auxílio do marido, do médico, de uma amiga, de um farmacêutico, ela pode saber que está acontecendo um aborto com ela ou não. Boa noite, Arilson. O Arilson escreveu aí no chat, subiu aqui o balãozinho, né? Então ela pode saber que aquele aborto está acontecendo ou não. Então, as possibilidades, por mais que, né, tá até aqui, acho que já está nesse primeiro slide, tá aí algumas considerações para conceituação, mas vamos primeiro pensar, estou nem olhando para o slide. Por mais que, vamos, de maneira bem genérica, né, de maneira bem ampla, nós tenhamos aí a percepção de que é o aborto. O aborto é encerrar, é a interrupção da gravidez, né? É acabar com a gravidez de uma determinada mulher, desejada ou indesejada, por quem quer. Ah, mas como é que você acaba com uma gravidez indesejada? De repente a mulher quer e o camarada, sem o consentimento dela, arrumou um jeito de fazer ela abortar. Mas esse é um conceito técnico pra gente, é a aproximação de conceito técnico. Não chega nem a ser um conceito técnico. É a aproximação de conceito técnico pra gente, porque o camarada que está pensando sem o consentimento da gestante interromper a gravidez dela, ele pode pensar, pô, vou matar ela. Vou matar para interromper a gravidez. Mas percebam, na cabeça dele é um instrumento para o aborto, é um meio para obter a finalidade do aborto. Mas ele vai ceifar aí duas vidas. E diversas são as percepções que nós podemos fazer. Deixa eu ver aqui. Alguém abriu para fazer pergunta ou foi sem querer? No caso do aborto, ela é uma ação incondicionada ou condicionada? Incondicionado. O bem da vida é inabdicável. É o bem mais sagrado do doutrina, tá? Doutrina é unânime nessa fala. O bem da vida é o bem mais precioso, tutelado por todo o ordenamento jurídico brasileiro, seja penal, civil,
de qualquer natureza. Aí fala penal e civil, mas é um penal que a gente está protegendo aqui, né, do homicídio. Não, mas aqui para a conceituação de aborto, a gente precisa lá tocar um pouquinho na matéria civil. Eu preciso fazer a leitura do artigo 2º do Código Civil com vocês. Porque a rigor, se fosse só a interrupção da gestação, a interrupção da concepção, a pílula do dia seguinte era aborto. E se for aborto propriamente dito, é crime. E não é crime, a pílula do dia seguinte vende ali na farmácia, né? Então, a ação penal é pública incondicionada, competência do tribunal do júri, tá? Protege a vida é protegida desde a sua concepção, o bem da vida está tutelado ali constitucionalmente no artigo 5º da Constituição em seu caput, que prevê a garantia, né, de outros tantos direitos, como da igualdade, mas da vida. O artigo 2º do Código Civil fala que a vida é protegida desde a concepção, e aí as teias dessa interpretação permeiam todo o ordenamento jurídico brasileiro. Para que lado for, a vida vai ser sempre protegida. A vida, a vida, talvez eu vou correr o risco de repente falar algo que nem todo professor concorde, mas a vida, ela é protegida, se tiver, ela só não é mais protegida do que a dignidade humana, talvez. Porque dignidade implica em respeito à vida, né? E se você tem que sacrificar a dignidade para preservar uma vida, aí sim, né? Você pode sacrificar uma percepção de dignidade. Eu digo isso, né, fazendo um exercício de reflexão com relação à proteção do bem da vida com vocês, porque vamos perceber. Vamos pensar no seguinte: a minha percepção religiosa, a minha crença religiosa, ela está intimamente ligada à minha percepção de ser humano digno. Eu só sou o Léo que sou porque eu tenho uma percepção religiosa muito particular. Eu tenho uma percepção minha muito particular. Aí você pensa determinada mulher que é de uma determinada religião e ela resolveu abortar, fazer o autoaborto, né? Ela que é totalmente liberal, totalmente a favor desse aborto. E ela fala, não, aqui no conceito da minha religião, o primeiro filho tem que ser abortado, porque senão a divindade que eu cultuo não vai me recepcionar no paraíso que eu acredito. Não, espera aí, no ordenamento jurídico penal brasileiro, 124. Vamos começar aqui para a rotina dos slides. Provocar aborto em si mesmo ou consentir que outro lhe provoque, detenção de 1 a 3 anos. Então, a vida aí do produto da concepção, né, desse planejamento de ser humano, desse possível ser humano, desse ser humano em potencial, ela é fortemente tutelada. Mesmo que para isso, né, essa percepção muito peculiar de dignidade seja relativizada, tá? Então, vamos seguir. E falando ainda do aborto, só para poder fechar esse raciocínio primário, como diz o próprio caput do 124, provocar aborto em si mesmo ou consentir que outrem lhe o provoque. Não, mas aqui eu só estou falando da gestante, né? Só estou falando daquela mãe, né? E principalmente as meninas, né? Eu sempre quando eu toco nesse tema do aborto em aula, né? Nos semestres que trabalha essa disciplina, sempre tem uma menina sempre tem uma turma que tem uma menina que levanta a mão para falar assim, Léo, posso falar um negócio? Pode. Pô, tem como você não chamar a autora do delito de aborto de mãe? Sempre tem, cara. Não é uma fala minha, não. Tô falando porque assim, a gente está no vídeo, né? No presencial é mais fácil vocês interromperem cada um. Vocês sabem a liberdade que eu dou a todos de expressarem suas opiniões, né? Porque isso só faz construir o nosso bate-papo. Mas eu também sinto essa dificuldade difícil, né? Porque o conceito de mãe é um conceito tão bonito, e você vai pensar na autora do delito do 124, realmente algumas pessoas têm dificuldade em aproximar esse conceito. Mas, voltando ao caput do 124, você percebe aí que a autora do delito de aborto é o sujeito ativo que está sendo descrito nessas poucas palavras que representam o caput do artigo 124 do CP. Provocar aborto em si mesmo ou permitir que outro lhe provoque. Então, mesmo
que ela não adote nenhuma manobra abortiva, mas consciente de que aquela prática a qual ela está se submetendo terá da qual ela consente em submeter-se, será uma prática eficaz para interromper aquela gestação com o consequente perecimento do feto ou do produto da concepção, ela pratica o tipo penal contido no 124. Algo que precisa ser observado, porque assim, a galera que vai trabalhar com crime não pode ter estômago fraco. Né? O teu cliente é esse cara, é essa mulher. Né? Então, esse crime te faz mal, não pega caso nesse sentido que você não acredita nele. Mas você tem que pensar em viabilidade de defesa. Então você pensa, né? A menina está sendo acusada de aborto porque tomou remédio. Você não pode ter o constrangimento de virar para ela e perguntar que remédio você tomou. Porque você vai precisar pensar se aquele era um meio eficaz. Imagina que a menina chegou e falou para você, eu não quero correr, em falar o nome de remédios efetivamente abortivos, eu prefiro não dizer. Chamaríamos os remédios que efetivamente sejam abortivos de simplesmente abortivos. Tá? Mas imagina o seguinte, a menina chegou e falou assim, doutor, eu estou respondendo esse negócio aqui de crime de aborto, porque minha mãe descobriu que eu tomei remédio para abortar, meu namorado descobriu que eu tomei remédio para abortar, ele queria muito filho, foi lá, representou na delegacia, fez a ocorrência e tal, enfim, esses são os motivos pelos quais eu estou aqui. Aí você pergunta, mas qual foi o remédio que você tomou? Aí você fala, sei lá, tomei 2 AS infantil 3 dias seguidos. O meio é ineficaz. O meio é completamente ineficaz. Então, é crime impossível. Ou ela fala, foi de repente uma coincidência. 3 dias depois de eu tomar, igualzinho minha colega falou para mim, realmente, eu tive sangramento e perdi a gravidez. Não, meio ineficaz, tá? É crime impossível. Aí eu sei que é um assunto pesado, é um crime muito pesado, e aí permissa vênia é brincadeira, mas é como se falasse, não, eu quero abortar. Aí o namorado fala, não, toma manga com leite, que manga com leite, se não te matar, vai fazer você abortar. Meio ineficaz, crime impossível. Então é uma possibilidade. Claro que eu usei a brincadeira, aspas, né, da manga com leite para que fique bem consignado, para que fique bem marcado, que na análise da conduta da tua cliente nesse sentido, tentando fazer uma transposição prática, você precisa analisar se os meios adotados por ela foram meios eficazes, porque muitas vezes a única defesa que você vai ter para esse delito é a defesa técnica da eficácia do meio, tá? Então vamos lá. Provocar aborto na intenção. Então as observações que eu faço. Você quer provocar aborto? Aborto é interromper o processo fisiológico de gestação. A gente tem que marcar os termos, né, gente? Quando começa, e aí, igual eu falo com você em sala de aula, dá até um arrepio aqui, não sei se foi um arrepio de Deus me livre, um arrepio de felicidade de estar falando com vocês, né? Tá conseguindo fazer esse bate-papo muito bacana das nossas quintas-feiras. Mas vamos lá. Provocar aborto é interromper o processo fisiológico de gestação. Quando eu falo que tem que interromper um processo fisiológico de gestação, e aí com consequente morte do feto, porque se não tem efetiva morte do feto, o aborto é tentado, então eu tenho 2 questões que eu tenho que pensar aqui. Vamos observar. Vocês que são do direito, então, quando vocês leem a palavra processo, você pode até falar assim, meu processo de reconstrução como ser humano. Tá, é uma coisa lá da área da psicologia. Mas eu não sei vocês, se ainda não, vocês vão passar, porque foi algo que aconteceu comigo. Eu leio o processo, meu amigo, pode ser em qualquer contexto. Vem a imagem de um amarrado, daquele monte de papel, de um bolo desse tamanho, de umas apostilinhas com capa vermelha, e eu carregando aquele peso no braço no início da advocacia. Eu lembro de processo. E quando eu penso em processo, eu penso que processo é algo que tem início e tem fim. Então, se eu falo que é interromper o processo fisiológico da gestação, eu tenho que me preocupar, no mínimo, com 2 coisas. Qual é o início desse processo e qual é o fim desse processo? Qual o termo inicial e qual o termo final? E o segundo elemento que eu devo observar a cada instante da análise desse tipo penal, que tem que ter efetiva morte do feto.
porque nós conhecemos o intercriminis, ou seja, o caminho do crime. Eu tenho a cogitação, né? Ah, vou abortar. Eu tenho atos preparatórios. Opa, vou comprar o comprimido abortivo, considerando que já se deu o termo inicial. Não estou falando de pílula do dia seguinte, não. Comprei o comprimido abortivo. Vou tomar. Ah, não vou. Desisto. Não iniciei atos executórios. Os atos preparatórios não são puníveis. Ingeri o comprimido efetivamente abortivo. Iniciei atos executórios. Tá? Depois a gente vai falar sobre arrependimento eficaz. Tá? Se o delito consumou-se ou não se consumou pela vontade dirigida da pessoa, se a pessoa buscou outros meios para evitar a consumação do delito. E aí, né, uma outra questão, o quanto ela concorreu para puxar esses atos executórios de volta, para afastar esses atos executórios da ponta da intercriminis, que é a consumação e seu decorrente exaurimento. Beleza? A próxima observação que coloquei aqui. A vida é protegida desde sua concepção, como eu disse, nós teríamos que fazer um resgate lá do Código Civil. Artigo 2º do Código Civil. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Percebe que eu falei em processo? Se a personalidade da civil começa com nascimento com vida, o 2º do Código Civil está me dando aí o termo final do processo fisiológico de gestação, mas não necessariamente o efetivo nascimento ali com vida, porque a gente tem que pensar no seguinte: e se for ali durante o processo de parto, porque a gente está falando do processo fisiológico de gestação, então tem um gap, né? Tem uma lacuna. Como é que eles falam no metrô? Um espaço aí, né, entre o trem e a plataforma. Tem uma lacuna aí entre o processo fisiológico, o fim do processo fisiológico de gestação e o início do nascimento com vida. Mas vamos pensar já nisso. Mas, continuando no Código Civil, a lei põe a salvo desde a concepção. Desde a concepção. Então, o Código Civil fala que está protegido desde a concepção. Mas tem a pílula do dia seguinte, não é crime, Léo. Caramba, como é que eu desembolo isso? Os direitos do nascituro. Vamos dar uma olhada embaixo. Mas, então, quando se dá a concepção penalmente tutelada? Porque fala que em concepção vai ter um que vai... Eu já coloquei aqui, vocês já devem ter lido, tá aí na tela, mas isso é muito bacana a gente fazer na aula presencial. Gente, concepção aqui para vocês é quando? Cara, sempre tem um aluno que grita lá do fundo da sala, no momento que está transando. Tem uma menina que fala quando a criança chuta, né? Cada um com suas experiências. Mas olha só, segundo, né, a jurisprudência majoritária, a doutrina é unânime nesse sentido, bem como a literatura médica. E aí peço a vênia, porque quando eu falo em literatura médica eu não tive acesso a um autor de livros de medicina em onde eu pudesse com os meus olhos confirmar o que está dito, mas faço minhas as palavras do Rogério Greco na sua obra, no seu Código Penal comentado, tá? Deixa eu ver aqui, fez um barulhinho aqui, deixa eu ver se foi alguma nidação. Já vou explicar o que é nidação. Você já leu ali embaixo. Eu não sei, Arilson, se você falou nidação porque você de repente é da área médica e está me ajudando com nidação, ou se você leu ali o slide. Mas eu coloquei aqui embaixo, ó, a partir da nidação, que é justamente o que os melhores autores falam, que é o conceito unânime da literatura médica. Ou seja, a concepção é penalmente tutelada quando, ou seja, a partir da nidação do zigoto, que tá aí o nosso slide, vou compartilhar com vocês depois, tá? Que é o momento em que o produto da concepção prende-se à parede do útero a fim de iniciar seu desenvolvimento intrauterino regular, sendo assim aceito. Eu coloquei o aceito entre aspas, que é quando o corpo da mulher fala: opa, te aceito, vem neném, agora você vai, vou fazer aquela capinha, aquele procedimento todo fisiológico para que você seja cuidado aqui dentro da minha barriga até que você esteja maduro e possa nascer, né? Onde ele é aceito pelo corpo da mulher. Aí eu coloco entre parênteses, né? É a implantação do óvulo já fecundado no útero materno. O Greco fala no colo do útero materno, mas aí vai, né, de escrita para escrita. Esse termo implantação do óvulo no útero materno, eu acho que eu fiz o Ctrl+C
de leitura e o Ctrl+V de teclando, salvo engano, permitam-me, do Delmanto, que eu uso muito. O que ocorre em 14 dias, esses 14 dias está lá no livrinho do Greco, foi lá que eu colhei isso daí para passar para vocês, sempre citando a fonte, tá? 14 dias após a fecundação. Deixa eu ver qual foi o barulhinho que fez aqui. É um amigo aqui tentando entrar. Beleza. Vamos partir para o próximo. Então o que eu fiz aqui, gente, também? Vocês vão sentir, mas vamos avançar aqui no aborto provocado por si mesmo? Ainda não, porque eu tenho alguns tipos penais ali nessa sequência do aborto. Eu tenho o 124, que é o aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento, 125, que é o aborto provocado por terceiro, 125 e 126, na verdade. O 125 que vai falar do aborto sem o consentimento, e o 126 que é o aborto com consentimento, ou seja, de qualidade a participação deste agente que auxilia a prática abortiva. Diz lá o 125, provocar o aborto sem o consentimento da gestante, ela não está sabendo, tá? Pena, reclusão de 3 a 10 anos. Cara, outro dia eu tive que pesquisar, confesso que tive mesmo que pesquisar, porque eu também tive dúvida e a resposta era muito óbvia, né? Num certo contexto, veio um cliente, isso já faz mais de um ano, foi ali no início, se não foi no início de 2018, foi no início de 2017, foi bem mais de um ano. Né? Eu estava no escritório, o cliente era acusado da prática de outra conduta, falou, tudo bem, doutor, mas eu queria tirar uma dúvida contigo. Pô, eu não quero ter filho de jeito nenhum. Pô, tive relação sexual com a minha mulher e, cara, né, concluída, né, até o final, em todos os seus termos. E fiquei com aquilo na cabeça, que ela começou a ficar de perna pro alto, ela tá no período fértil. O que eu fiz? Eu fui lá, comprei a pílula do dia seguinte, comprei um sorvete para ela, diluí, joguei ali no sorvete. Pô, ela sentiu um gosto diferente, mas já tinha terminado o sorvete, ela achou a caixinha, o blister, né? Aquele invólucro laminado, dei mole. Pô, eu posso, ela falou que vai na delegacia. Eu posso ser acusado de aborto? E aí, claro que não, né? Você vai ser acusado de um outro crime, porque você invadiu, né? Você ministrou algo a terceiro sem sua vontade, sem anuência deste, mas que não fez mal. Mas com relação ao aborto é atípico, porque mesmo que aquele... E aí você estaria minimamente, pelo menos, numa lesão. Mas mesmo que aquele comprimido seja efetivo, né, ele tenha feito seu efeito de pílula do dia seguinte, o efeito abortivo, entre aspas, que não é aborto propriamente dito, porque ele só é eficaz antes da nidação, né, só é aborto se houver nidação, não houve nidação. Então você utilizou-se de um medicamento para provocar um mal injusto a terceiro. Então, beleza, não é aborto. Não houve o quê? Não houve o quê? Fertilização, no caso? Nidação. Lidação. Nidação com N. Deixa eu voltar aqui. Aqui a palavra está aqui. Tá aqui na setinha, tá vendo a setinha? É porque eu tô vendo você falar aqui. É com a letra N, de neném. N-I-D-A, cedilha A com tio O. Pegou? Enxergou aí? Aqui no slide, no caso, não, né? Tá no slide aqui a setinha. Ó, aqui a minha setinha do mouse. Aqui, ó. Nidação, valeu. Nidação, é uma palavra importante. Beleza? Então vamos lá. 125 trata-se de hipóteses onde o agente pratica condutas com finalidade de interromper a gestação, geralmente mediante ardil, tá? Geralmente tem aí conduta com finalidade de interromper a gestação mediante violência. Mas aí nós temos que pensar também na penalização da conduta que se dá em razão da violência praticada contra a gestante. E se ele tem conhecimento, né, que aquela gestante, que aquela mulher está grávida ou não. Vamos trabalhar tudo isso. Eu fiz diversas hipóteses aí, tá? O que eu lembrei de hipóteses para poder problematizar essa questão, eu coloquei nos próximos slides. Hoje é basicamente isso.
E aí eu tentei já fazer um exemplo aqui, me adiantando. É o caso do marido que, buscando interromper a gestação da esposa, lhe ministra medicação diluída em sucos ou alimentos, bem aquilo que eu falei, tá? Agora, só que após a anidação. Em sucos ou alimentos. A menina já houve anidação do zigoto, já passou mais de 14 dias da concepção. Sabe, ela tá achando que tá grávida e fez aquele teste de farmácia, fez o teste de farmácia, opa, positivo, não vou confiar nisso não. Correu lá na ultrassonografia, pagou lá, no particular, não teve, ficou tão feliz que não teve tempo de pedir uma guia lá no médico, pegou um dinheirinho na poupança, foi lá e pagou. Tô dizendo isso que eu passei por isso. Eu fiquei tão feliz quando soube que a mãe da minha filha estava grávida dela há 17 anos praticamente. Eu lembro até o valor. Naquela época eu peguei R$ 35, que era o dinheiro que eu tinha no bolso, paguei à vista lá a ultrassom para ver meu filhotinho, né? Minha filhotinha. E aí a mulher ficou tão feliz que ela foi lá, vamos continuar aqui o exemplo, foi lá e fez um ultrassom, ela chegou em casa toda feliz, que ó, tô grávida de 1 mês, olha aqui a ultrassom. Aí o marido ficou doido, ele é um cara mau, ela não sabe, né? Ele, não, vou ali comprar cigarro, vou ali na rua, passou na farmácia, comprou o medicamento abortivo, eficazmente abortivo, diluiu na alimentação dela e ministrou, ó, mediante ardil e sem consentimento da gestante. Conseguiu provar essa conduta, 125, tá? Ou, outra hipótese, né, quando leva a determinado médico sob pretexto de fazer exames pré-natais e corrompe o médico, fala, doutor, adota uma manobra aí e Professor, faz esse mas seria aborto. muito complicado comprovar isso, né? A seara probatória, ela reside lá É que eu li aqui a pergunta do Arilson, que ele digita, eu estou tentando responder as duas. Vamos para a Viviane, depois vamos voltar no Arilson. A seara probatória ela reside lá na questão processual, então assim, a prova é bem difícil. Mas se provado, fica tipificada essa conduta. Entendeu? Eu vou dar o mesmo exemplo do meu cliente. O cliente falou, pô, eu dei... Quase que eu falo o nome da medicação, gente. Pelo amor de Deus. Né? Citotec. Não pode! Né? Menina, para com isso. Aí o meu cliente gente, foi... o aborto ele não é proibido no Brasil. Ele tem suas exceções. Na verdade, ele é proibido, por via de exceção permitido. Né? Em determinados casos que a gente vai ver ali no final. Mas vamos lá. Porque senão eu teria que ganhar outra questão que a professora me anulou lá atrás. Não, na verdade, assim, o aborto é proibido. Porque não é que ele é proibido, ele é penalizado. Ele é penalizado. Ele é legalmente permitido. Existem as hipóteses legais de aborto para aquelas estreitas hipóteses previstas no Código Penal e o caso da DPF, eu botei o número aqui, é 54 ou 64? 54. 54. Da DPF 54. É tipo homicídio, né? O código não diz para você... Não diz para não fazer, não é não matarás. Ele diz que se você matar, você vai sofrer uma sanção. 6 a 12. Sim, mas caiu na OAB uma questão que ele não é proibido. A professora Érica tirou e me zerou quando eu disse que era proibido no Brasil. Ela zerou a minha questão. Ela falou que não é proibido porque existem as exceções. Que, assim, a rigor, tecnicamente, nenhum delito, não existem proibições. Você não vai ter ali um artigo no Código Penal dizendo não matarás. Vai estar, como até bem observou o Eduardo, vai estar lá, ó. Se matar, a pena é tal. Vamos usar o exemplo do 124. Não está assim, não pode abortar. Mas está escrito que, se provocar aborto em si mesmo ou consentir que o lhe provoque, pena de 1 a 3 anos. Então, é a reprimenda penal. Né? É diferente quando a lei fala assim, olha, você não poderá, sei lá, celebrar contratos nesse sentido. Eu, apesar de eu não saber de cabeça essa parte da área de família, mas em algum lugar tem lá a vedação, não pode casar-se, né? Irmão com irmã, sei lá, pai com filho, coisa do tipo. Isso é uma proibição, outra coisa é a reprimenda. Mas vamos dar sequência aqui, senão a gente não fecha se hoje. Eu estou sentindo que a gente vai... Eu estava aqui, tinha preparado uma aula curtinha, mas eu acho que eu vou esticar um pouquinho com vocês. Mas vamos lá. Então, o cara vai lá e corrompe o médico para que realize a manobra abortiva. Então, quem praticou o aborto sem consentimento da gestante? O médico? Não, a gestante não consentiu. O marido que levou e corrompeu o médico a atos executórios.
mediante ardil enganou-a. E o médico, que topou praticar, tá? Então esse foi um exemplo. 126, provocar aborto com consentimento da gestante. Eu amarro do 126 ao 124, que tá aqui, ó. Provocar aborto de si mesma ou consentir que outro lhe provoque. Então, a mulher que caminha, vai lá, procura alguém, né, uma amiga, um médico, uma curandeira, quem quer que seja, para pedir auxílio no aborto, ela responde pelo 124 e aquele que lhe auxilia pelo 126. Reclusão para esse que auxilia, que pratica o aborto, 1 a 4. E para a gestante, que entregou o seu corpo às manobras procedimentais de outrem, 1 a 3. O agente pode ser qualquer pessoa. Marido, amiga, irmã, médico, curandeira, pode qualquer pessoa, tá? Não tem, mas só o médico. O médico pode realizar o aborto humanitário ou o aborto terapêutico. E daqueles que são os previstos no artigo 128, incisos 1 e 2, trataremos deles mais à frente. E o aborto anencefalo, é claro. Tá? Vamos lá. Outras coisas. Agora que vai a coisa, né? Como eu disse para vocês, preparei 9 slidezinhos, ó. 1, 2, 3. Daqui para frente é exemplo, tá? Os próximos 6 aí são praticamente slides só de exemplos. E por isso que eu disse, planejei uma aula bem curtinha para a gente fechar o conteúdo do capítulo 1º, mas tem muita coisa, porque aborto pode se dar de diversas formas. Então, outras considerações sobre a prática abortiva e suas consequências. Primeira, tomar pílula no dia seguinte não é considerado aborto, não. Depois eu conserto lá. Deixa eu consertar logo, senão vai sem o conserto, né? A história, né? Quem sabe que faz ao vivo, é assim que o apresentador fala. Vamos aqui. Não é considerado aborto, apesar desta eliminar o produto da concepção, haja vista que sua eficácia somente se dará antes da anidação. Por isso que é muito importante ter essa informação em mente, porque imagina o seguinte, nesse exemplo que nós estávamos dando, a menina chega, apresenta para o marido lá a sua ultrassonografia, 1 mês de gravidez, já houve anidação do zigoto, gestação estabilizada, ele fica desesperado, compra lá uma pílula no dia seguinte, dissolve no sorvete e dá para ela. Por coincidência, no dia seguinte ela tem sangramento, perde o produto da concepção, descobre, acha lá o blister esvaziado da pílula do dia seguinte e vai registrar uma ocorrência, né? Digamos que o delegado ele não pode arquivar, mesmo que ele acredite que a conduta seja atípica, ele tem que mandar para o Ministério Público, quem faz a opinião delicti é ele, matéria de processo penal, acredito que cheguei a falar com vocês sobre isso em uma das nossas matérias, tá? Tenho memória de ter feito esse bate-papo lá na Unigama, e o camarada vai denunciado. Então tenha em mente que se esse medicamento que foi ministrado como efetivamente abortivo tiver sido a pílula do dia seguinte, mas após a anidação do zigoto, ele é ineficaz, tá? Crime impossível, ineficácia do meio, completa, tá? Pode fazer essa argumentação. O estudo da pílula do dia seguinte, que fez com que ela fosse legalizada e permitida, justamente é esse. Se houver anidação do zigoto, o organismo recepcionou esse produto da concepção, houve a implantação no colo do útero desse produto da concepção, pode tomar a pílula do dia seguinte à vontade, que não vai perder a criança. Mais ou menos essa é a ideia, claro, resguardadas as devidas proporções, tudo bem aspiado, porque precisamos nos socorrer tecnicamente. A área médica, e processualmente falando, é o caso de perícia e depoimento, né, e testemunhal de perito. Aliás, oitiva de peritos, mas tecnicamente falando. Segundo exemplo, né, que nós exposamos por conta da oportunidade, é se o agente que auxilia a prática abortiva com consentimento da gestante observa que o produto da concepção nasceu com vida. Opa! Né, tô ali 6 meses, 7 meses, né, já de gestação, criança formadinha, a mulher vai lá, não, quero tirar, aí vão fazer a manobra, né, para tirar. Aí daqui a pouco ele fazendo a manobra, a mulher expulsa o produto da concepção e, opa, nasceu com vida, virou pessoa. Adquiriu personalidade jurídica, né? Artigo 2º do Código Civil. E
Após esse agente do auxílio à prática abortiva ver que o feto nasceu com vida, ele pratica ato eficaz para produzir a morte do nascituro. Esse agente não pratica aborto, ele não está no vácuo do aborto, porque, ó, Código Civil. Opa, nasceu com vida, adquiriu personalidade jurídica e toda a proteção jurídico-penal. Matar alguém, pode ser alguém que tem 30 segundos de vida, é homicídio, tá? Então esse agente vai praticar o homicídio. Aí o gap que você estava falando, Léo, e aquela lacuna, olha só. Iniciaram-se os procedimentos, o processo, o processo de parto. É aborto durante o processo de gestação. Iniciou-se o procedimento do parto, mas ainda não houve o nascimento com vida, existe um feto viável. Peço a vênia já, e peço que me corrijam se eu estiver equivocado com relação, principalmente a galera da área médica, com relação ao termo. Acho que o termo é coroar, né? As meninas, eu acho, principalmente as mães, vão me ajudar com isso. O neném coroou, botou a cabecinha ali para fora, tô indo, né? Tô indo nascer. Já tá no processo de parto, tá? E aí naquele processo de parto, naquela transição do processo gestacional para o início da vida, coroou ali, o camarada foi e enfiou um instrumento médico qualquer ali no crânio desse neném que estava ali nascendo. Existe uma corrente que vai falar como não houve, uma corrente mais técnica, o efetivo nascimento com vida não nasceu, gritou, chorou, né? Lá, que ainda seria aborto. A pena é bem menor. Outra corrente que vai dizer que na verdade praticou-se o homicídio. Majoritária, mais aceita, é da prática do homicídio. Porque o nascimento, a viabilidade de vida não se comprova somente com o nascer e respirar, né? Vamos fazer um parâmetro, o feto anencéfalo, ele é um feto que se desenvolve, mas que não tem sobrevida, ele não vai sobreviver, e por isso existe essa possibilidade da DPF 54, do aborto desse tipo de feto. Então, entende-se que aquele, vamos já chamar de ser humano, que estava em processo, né, de parto, já era um ser humano em seu processo de, vamos dizer, de socialização, de ser colocado ali no mundo. O que deve se fazer, que é recomendado, perícia do produto da concepção. Houve vida ali nessa transição do útero, do ventre materno para o mundo, houve vida, mínima que seja, uma viabilidade mínima, foi homicídio. Foi bem antes de se iniciar aqui o processo de parto, houve aborto. Então, para simplificar, do processo de parto para frente, do processo de parto, daquele do coroar ali para frente, homicídio. Nasceu com vida, vida viável, tá? Homicídio. Não nasceu com vida, aborto. E aí, eu sei que, principalmente, eu lembro muito de rostos, inclusive, né? As meninas durante a aula. Aí teve um camarada, um aluno há muito tempo, que perguntou assim: não, mas tudo bem. Aí a mulher sentiu dor, a bolsa arrebentou. Pô, aí alguém que tinha interesse no aborto dela abordou o carro dela, a criança nem chegou a coroar, fizeram alguma manobra, enfiaram lá um instrumento cirúrgico, né, no peito da mulher lá, e mataram a criança lá dentro. Não coroou, o processo de parto efetivo não se iniciou. A tendência, e vai depender de prova pericial, é que se caracterize o crime de aborto, tá? Com eventual lesão da mulher. Vamos lá para o próximo exemplo. Se a gestante se põe às mãos de alguém para ser submetida à prática abortiva e a prática é ineficaz vindo o feto a nascer com vida, e a mãe recepciona o filho, há crime tentado, há crime de aborto tentado e de aborto praticado por terceiro com consentimento da gestante, também tentado. Os delitos de 124 e 126, eles serão processados na forma tentada, tá? Se a gestante se põe aos cuidados de outrem, entrega-se para que outro lhe pratique o aborto, a fim de se submeter à prática abortiva. E durante este procedimento desiste, e mesmo assim
O agente interveniente continua com os procedimentos, é mais ou menos o que eu estava falando agora, né? Só que aí agora a gente está falando do consentimento da gestante. Os procedimentos vindo a concluir o procedimento abortivo, teremos aborto sem consentimento da gestante, ou seja, o tipo do 125 que nós fizemos a leitura, e o arrependimento eficaz dela. Tá? É que às vezes eu preparo o slide com muita antecedência e eu falo de um exemplo que eu já estava pensando e de repente eu fiz uma construção melhor. Né, que era o que eu estava falando, a menina está lá, vai ainda começar o processo de parto, não começou e alguém interrompe aquela gestação. Então é bem aquele negócio, a menina está lá, 9 meses, está sentindo dores, está sentindo que o parto vai ser hoje. Tem aquela galera que fica sofrendo a noite toda. Começou, ela, não quero, vou tirar agora. Aí ela vai para a clínica de aborto e se prepara, bota a roupa, se posiciona, de repente toma uma anestesia, né, uma coisa do tipo, os procedimentos começam, fazendo ilações de procedimentos médicos, né, para se dar aquela conduta. E aí começa aquela conduta toda, né, e aí daqui a pouco o camarada vai utilizar de algum instrumento para interromper aquela gestação de maneira violenta, de maneira física, de maneira grosseira. Ela fala, não, para tudo, eu não quero mais, eu não vou, quero descer, quero voltar para minha casa, não, acabou, não vou criar. Eu quero falar, não, agora você já pagou, agora vamos tirar, e mata o produto da concepção. Ela, a mesma loja, mas ela foi lá, ela se entregou a esse serviço, mas olha só, ela tomou todos os atos preparatórios, ela não encostou nos atos executórios. No limiar do primeiro ato executório, ela não, para tudo. Sai, o arrependimento dela é eficaz. Para tudo, nenhuma lesão ao feto por parte dela, nenhuma anuência de lesão ao produto da concepção por parte dela. Então, arrependimento eficaz separa a conduta dela, sai ali, 124, vai ser afastado. Se o auxiliar do aborto, se aquele que pratica, né, o terceiro, que está auxiliando na prática do aborto, ele continua com a conduta, 125 nele, sem consentimento. E se o produto da concepção nasce com vida? Homicídio nele, tá? Sem prejuízo da lesão à gestante. Bom, morte de fetos gêmeos, também, isso é uma questãozinha também que de vez em quando cai. Já faz um tempo que eu não ouço dela cair no exame de ordem, confesso que não tenho acompanhado as questões mais recentes de primeira fase, mas era uma questão muito falada, cai em concursinho menor, assim, cai pesquisar nos sites especializados, vocês vão ver questão desse tipo. Bom, morte de fetos gêmeos. Se o agente que causou o aborto souber da gravidez gemelar, aplica-se a regra do concurso formal impróprio de crimes, contida na segunda parte do artigo 70 do caput do CP, que vai falar do concurso formal. Haja vista que sua conduta única, com sua conduta única, o agente produziu 2 resultados que faziam parte de seu dolo, agindo, portanto, com desígnios autônomos. Não é crime continuado. Ele quis ali, interromper aquelas duas... interromper aquelas 2 vidas que estavam naquele mesmo processo gestacional, autônomos com relação a eles. Caso, porque ele dirigiu a vontade dele contra, é como se ele dirigisse contra 2 pessoas, eu só não posso chamar de pessoas porque ainda não adquiriram personalidade jurídica, mas são 2, me permitam chamar de pessoas, mas são 2 produtos de concepção, 2 fetos que já têm a sua vida garantida desde a concepção, de maneira independente. E aí nós vamos pensar no valor da vida, desde a percepção constitucional, passando pelaquela concepção de direito civil. Então tem 2 vidas que estão ali protegidas. Digamos que com a modernização de procedimentos médicos e até abortivos, fosse possível, a mulher está aí, vamos falar num país hipotético, né, o país beta, e lá o aborto é legalizado, tranquilo, e a mulher descobre que está grávida de gêmeos, e ela fala assim, olha, eu não quero, eu quero ter um só. E que fosse possível retirar um só e dar continuidade à vida do outro. Entende? Então, transportando essa possível modernidade, imagina uma mulher grávida de gêmeos que fala assim, olha, estou grávida, é uma menina e um menino, eu não quero ter meninos. Ela vai lá numa determinada clínica de aborto e eu sei que eu estou grávida de gêmeos, o senhor agora sabe também. Mas eu quero extirpar a viabilidade de vida somente dessa gravidez gemelar do menino. A menina eu quero prosseguir. Percebem como a conduta pode ser dirigida a uma só das potenciais vidas intrauterinas? Então, por isso, por esse raciocínio, essa percepção
do direcionamento da vontade contra quem se o faz conduz à percepção de que, se houver conhecimento de que a gravidez é gemelar, é esse concurso formal impróprio. Tá? Agora, segundo parágrafo que está aqui no nosso slide, caso o agente não saiba da gravidez gemelar, não responderá pelo aborto concurso formal, mas sim subjetivamente pelos resultados produzidos, devendo responder por um único aborto. Tá? É uma conduta só. Ela queria interromper a gestação toda. A crença sincera de que ali só existia uma vida. Bom, agressão à mulher sabidamente grávida, que eu estava falando sobre isso agora, né? Sei que a mulher está grávida e busco isso e busco agredi-la para interromper a sua gravidez, eu tenho aí a vontade dirigida em duas esteiras. Sei que a mulher está grávida e busco a agressão para interromper a gravidez dessa, aborto tentado ou consumado, dependendo do resultado, se eficazmente aquela vida intrauterina foi interrompida ou não, mais a lesão corporal praticada contra aquela mulher. No sentido de que também vai depender da extensão da lesão corporal. Tá? Mas nós vemos lá, eu preciso também fazer um adendo, porque se o autor desconhece o estado gravídico da mulher, é lesão corporal gravíssima, com resultado de perda do produto da concepção. Vou adiantar um pouquinho, matéria da nossa aula que vem, tá? Mas está aqui. Lesão corporal de natureza grave, a gente chama de gravíssima porque o código, a gente vai falar isso semana que vem, mas deixa eu adiantar para isso aqui ficar bem claro. Ele tem lá o 129 caput que fala da lesão corporal ou lesão corporal simples, né, que o pessoal chama aí no popular. E o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do 129, eles vão retratar determinadas situações. As situações retratadas no parágrafo 1º são graves, mas as situações retratadas no parágrafo 2º são mais graves. O código engloba as duas situações sobre a rúbrica de graves. Só que uma mais grave que a outra é o que no nosso cotidiano nós chamamos aquelas situações elencadas no parágrafo 1º de graves e do parágrafo 2º de gravíssimas. Então vamos lá. Se ofender a integridade corporal à saúde de outrem, o caput da lesão corporal, detenção de 3 meses a 1 ano. Agora, se dessa ofensa à integridade física, né, violência, resulta, parágrafo 2º, inciso 5º, resulta aborto, lesão gravíssima. Mas o dolo foi dirigido a lesionar, né, a ofender a integridade física da mulher, desconhecendo seu estado gravídico. Se essa ofensa à integridade física foi projetada, foi praticada com o dolo em interromper a gravidez, o dolo de interromper a gravidez, responderá também no concurso, de um lado, pelo aborto na sua forma tentada ou consumada, dependendo do exaurimento, né, da conduta, e também pela lesão corporal praticada contra a mulher, que será, né, aí, a gravíssima se foi consumado, se o aborto foi consumado, e a grave se o aborto foi tentado, porque se o produto da concepção nasceu com vida, vai estar aqui inserido no contexto do 129, parágrafo 1º, inciso 4º, se a lesão corporal resulta aceleração do parto. Tá? Então aí é algo que nós temos que ter em mente. Qual é a chave da questão aqui? Se o caso concreto vai vir expressando que o autor daquela agressão, daquela ofensa à integridade física da gestante, se ele tinha conhecimento ou não do estado gravídico dela. Tá? Tem conhecimento, com dolo dirigido à prática do aborto, você vai ter lesão mais o aborto. Se aborto tentado, lesão grave. Se aborto consumado, lesão gravíssima. Se o autor desconhecia o estado gravídico, lesão gravíssima do parágrafo 2º. Vamos lá? Bom, agora outra questão, né? Se durante a prática do aborto, o produto da concepção perece e a mulher morre, aí
não tem muita dificuldade. É aborto com resultado morte. Pô, fechei o código. Deixa eu abrir meu código aqui de novo. Fechei o código sem querer, só para tirar ele da minha frente. Vamos lá. É aborto com resultado morte. Vamos dar uma olhadinha, ó. 127 do Código Penal, forma qualificada. As penas cominadas nos dois artigos anteriores, 126 e 125. O terceiro auxiliando a gestante, o terceiro provocando aborto em uma gestante com ou sem seu consentimento. Então, as penas cominadas nos artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-la, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave. Aí está falando da conduta do 125 e do 126, que aumenta-se lá de 1/3. Grave. São duplicadas, as penas são duplicadas, se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Então, se durante a prática do aborto, o feto sobrevive e a mãe morre, primeira corrente, aborto com resultado morte tentado, porque o aborto foi tentado, mas o resultado foi morte. Mas, Léo, não é a mesma coisa? Segunda corrente, aborto com resultado morte. Bom, o que nos parece mais adequado, né? Que aqui nós teríamos, em princípio, o aborto com resultado morte tentado, porque o feto sobrevive. No aborto consumado com resultado morte, eu tenho ali a perda de 2 vidas, e é isso, literalmente, que é previsto no Código Penal. No 127, o que ele fala em outras palavras? Perdeu a vida do feto, perdeu a vida da mãe. Se perder, olha só, se perder só a vida do feto, vamos analisar aqui a conduta. 125, provocar aborto sem o consentimento da gestante, para ficar mais fácil de analisar. Esse cara que provoca o aborto sem o consentimento da gestante, vai lá e tenta ceifar a vida a capacidade de vida do produto da concepção, ele vai ter uma pena mínima de 3 anos. 3 anos. Só para ter acabado com a vida, com a pretensa vida do produto da concepção. Vem o 127 e fala para mim o seguinte: dessas manobras, né, que duplicar-se-ão as penas serão duplicadas se por qualquer das causas lhe sobrevém a morte. Tá? As penas são combinadas no artigo anterior, são aumentadas de 1/3 o meio empregado por provocar a gestante resolver lesão corporal ou se a gestante sofrer com morte. Então, veja bem, o que o 127 fala? 125 está consumado, bonitinho lá, o aborto foi eficaz. Aí a mulher foi para casa passando mal, e foi ver que ela teve lá o seu útero perfurado na manobra abortiva. E que com isso resultou-se aquela manobra abortiva que foi eficaz para a morte para perda do produto da concepção, gerou um resultado reflexo que provocou, que também foi causa eficaz para a morte daquela mãe. A gente está falando aqui sem consentimento. Então, o 127 orienta objetivamente sua parte final, que se duplique a pena. Então, mais 3 anos, considerando pena mínima, tá? A pena mínima de 125 é de 3 anos. Se o cara ganhar a máxima, está acostumado a fazer aborto, dá 10 anos, mais a dobra pela morte da mãe. Aí você imagina o seguinte: se o crime mais grave é onde eu tenho 2 vidas, uma vida potencial e uma vida já existente, o produto da concepção que pereceu e a vida da gestante, eu perco 2 vidas, eu tenho a duplicação da pena. Se uma vida foi preservada, se o produto da concepção não pereceu, sobreviveu e perdi a mãe, eu vou fazer esse cálculo de dobra, levando em consideração o quê? A regrinha do delito tentado. Aí o que o juiz vai fazer? Vai ver a regrinha, vai fazer a dosimetria pela pena base do 125, observada a possibilidade, observada a regra para o delito da modalidade tentada, veio a pena, dobra pelo resultado morte da mãe. Essa é uma corrente, tá? E a segunda corrente
teve o resultado morte, perdeu-se uma vida, aplica-se a regra contida ali na parte final de 127. Anicefalia, né, é uma das hipóteses, eu joguei aqui porque ela não está lá nas hipóteses permissivas de aborto, né, onde o aborto não será punido, previsto no 128 e seguinte, na verdade bem dentro do 128 do Código Penal, mas algo que foi julgado na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 54 de ampla de consulta pública, assim, chegou ali no site do STF, a DPF 54, vai ter todo o material, é uma pesquisa bem bacana. Então, o Supremo Tribunal Federal, nos autos da arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 54, proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores de Saúde, quero fazer uma observação aqui de competência, só para não dizer que não falei em processo. Por maioria, entendeu que não se configura delito de aborto quando a interrupção da gravidez diz respeito a feto anencéfalo, atipicidade por ausência de bem jurídico a proteger. Qual é o bem jurídico? Bem jurídico da vida, pois ainda não sobreveio, acho que é vida viável o termo médico, né? E aquele produto da concepção, ele sequer nasce com vida, não é uma vida viável, não existe cérebro, né? Não tem, teoricamente sem cérebro, não tem nem dor, né? E há quem acredite que tem dor, que vai provocar um sofrimento demasiado. O argumento é que o sofrimento é demasiado para a gestante. Existem outros que argumentam que, apesar da ausência de cérebro, existe o sofrimento do produto da concepção, que ao nascer permanece vivo por algum período, mas para a gente, tecnicamente, o que interessa, isso é um discurso, uma discussão médica, o que nos interessa é o que o STF já decidiu. É anencéfalo, a DPF 54, o aborto não caracteriza delito. Ceifar, né, interromper essa gestação não caracterizará o delito de aborto. Estava sendo a técnica. Aborto é crime, tá? A interrupção da gestação pode ser considerada o crime de aborto ou não, dependendo de suas circunstâncias. Vamos lá. Aborto, chamados aborto necessário, estamos acabando, só tem mais esse mais um, tá? Aborto necessário e o aborto decorrente de estupro, né? O aborto terapêutico e o aborto humanitário. Estão previstos no artigo 128, seus incisos 1º e 2º, que dizem aí o necessário, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. E aquele negócio, toda mulher grávida, né? Eu digo por experiência própria, e aí não critica, fala assim, pô, não existe experiência própria, que não seja própria. Claro que existe. Se eu conto a experiência que meu irmão teve na vida dele, eu estou contando experiência de terceiro. Mas vamos lá. Né? Algo que ele me relatou que eu sei que é fidedigno. Estou dizendo que esse é um termo que costuma vir aí, né? A galera zoa muito com isso. Então digo por experiência própria, que eu vi, né, na gravidez da mãe da minha filha. Ela falou, olha, se eu passar mal, fala para o médico que é para ele fazer opção. Se eu passar mal, fala para o médico que é para ele fazer... Daqui a pouco, no finalzinho da aula, eu explico mais um detalhezinho para vocês. Se eu passar mal, você diz para o médico que é para tirar neném, para me matar. Só que não tem essa questão dessa opção. Tá? A lei orienta. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante... Se não há outro meio, para preservar a vida da gestante, pode realizar o aborto. Pode interromper aquele processo gestacional. E a segunda hipótese, do decorrente de estupro, aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Né? Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando é incapaz de seu representante. E ainda depende do consentimento, né, da vítima ou de seus representantes legais. Tem uma questão muito peculiar aí que foi uma polêmica recente. A gestante incapaz. Aborto decorrente de estupro de vulnerável. Menina com 12, 13 anos. Os pais querem o aborto decorrente de estupro. A menina não quer. É religiosa, ela tem os motivos dela. Ela não quer. Como ela blinda os seus direitos? Ela pode blindar esse seu direito, né, através da instrumentalização jurídica. Tá?
O médico ele não é obrigado a fazer, ele deve ouvir a gestante, deve ouvir, mesmo ela sendo incapaz, seus representantes legais. Havendo colidência de interesses, chama assistência social, intervenção do Ministério Público, do representante legal do Ministério Público da tutela da criança e do adolescente. Beleza? Nessas hipóteses, o legislador exclui ambas as hipóteses, né? Elas são excludentes da antijuridicidade da conduta. Ela deixa de ser uma conduta antijurídica. Sabemos que, para ser crime, né, o fato tem que ser o tique ou taque. Eu prefiro o taque, que a conduta deve ser taque, né? T, típica, A, antijurídica, e C, culpável. Para a gente fechar, necessário terapêutico, né? Hipótese em que o médico pratica, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, que foi o que eu fiz a leitura ali do inciso 1º do 128, aqui o conceito mais bem arrumadinho, né? É a intervenção cirúrgica realizada com o objetivo de salvar a vida da gestante. Os requisitos para essa intervenção são de que a vida da gestante corra perigo e que não haja qualquer outro meio de salvar a vida dela. Tem qualquer outro meio? Preserva as duas, tá? Constitui caso especial do estado de necessidade no qual é dispensável a concordância da gestante ou do seu representante legal se o perigo de vida for iminente. A responsabilidade é toda com o médico, tá? É o médico que faz essa opção. Vou salvar a vida desta mulher. Ela pode estar desacordada, vou salvar a vida dela. Então independe da anuência dela ou de seu representante. E o aborto sentimental, ético ou humanitário, né? Quais são o que é a segunda parte lá, né? O consequente de estupro. São requisitos: gravidez consequente de estupro, prévio consentimento da gestante ou de seu representante legal. A lei não exige autorização judicial. Tem médico que fala, não, só se conseguir uma autorização da justiça. E aí vai o civilista correndo para o plantão judiciário requerer que o juiz dê uma liminar autorizando o aborto. O juiz fica doido com isso, né? Muitas vezes tem juiz que não bota, não, tá doido? Deferia um aborto aqui? Vou perder. Então não precisa. Tem juiz que dá. Já tem um procedimento no juizado, principalmente nas grandes capitais, no juizado, desculpa, está na defensoria, principalmente aqui nas grandes capitais, né? Você tem todo um aparato para recepcionar esse tipo de caso, tá? Mas vamos lá. A lei não exige autorização judicial para a prática do aborto sentimental, ficando a intervenção ao arbítrio do médico. Normalmente o médico cauteloso deve requerer a gestante que assine o documento ou pede também para que apresente o registro de ocorrência. E aí eu faço essas observações porque, cara, é muito comum o médico te procurar para defender ele porque ele está sendo acusado da prática do 125 ou do 126, tá? O aborto sem consentimento ou com consentimento, geralmente nessas circunstâncias ou com consentimento. Por quê? Porque foi apresentado para ele um processo gestacional, a menina disse que tinha sido estuprada, e aí depois vem o namorado ou o marido dizendo, ela mentiu para você, você praticou um aborto aí que não tinha o requisito do estupro. Só que ele foi levado a erro, tá? E aí, até que a colega abriu o microfone e perguntou, mas tem que provar, é difícil, a prova é bem difícil. Por isso, geralmente, os médicos mais experientes pedem que pelo menos a pessoa apresente um registro de ocorrência. O camarada fica, né, mais tocado e tal, mas ainda assim não quer se expor, pede-se aí para assinar algum documento neste sentido, e sempre tem que orientar teu cliente médico, sempre o procedimento, quando possível, deve ser feito acompanhado por outro médico e enfermeiros. É muito difícil na prática para o médico ele arrumar um outro médico que acompanhe ele num procedimento de aborto, mesmo que humanitário. Porque aí são dois que estão aí expondo-se. Mas são as recomendações que podemos fazer, né? O ideal é a documentação mínima, que é o registro de ocorrência, né? E o registro com a autoridade policial não pode se furtar a registrar uma ocorrência, né, neste sentido, acreditando ou não nas palavras de quem busca auxílio da autoridade policial de seus agentes a fim de noticiar um possível delito, ainda mais de aborto, ele pode ter plena convicção que ela está mentindo. Não, você está mentindo, né? Mas quem vai apurar ali, quem vai fazer a opinião dele, entre aspas, né? Mas que ele não tem que fazer nenhum juízo de valor ali, ele está ali para recepcionar e investigar. Quem vai fazer a opinião delicti, se aquela pessoa que registrou
aquele crime de aborto, se ela estava falando a verdade, o registro devido. Se estava falando uma inverdade, vai ter aí a fraude contra um instrumento público, a fraude contra um instrumento da justiça, que é o registro indevido de prática delitiva. Mas somente esse registro, que não pode ser negado pela autoridade policial, porque está sendo declinada a possível prática delitiva, já auxilia com que essa gestante busque auxílio médico para tentar alcançar esse aborto humanitário. Beleza? É isso aí, gente. Foi um pouco mais longo o nosso bate-papo do que eu pensava, mas conseguimos aqui fechar o nosso planejamento para a data de hoje. Deixa eu encerrar aqui a gravação. Acho que eu fiquei uma horinha aqui falando com vocês.